Eu vou te contar como que eu parei de querer ficar fugindo da realidade. Sabe aquela necessidade de desligar o cérebro quando vem aquele ciclo de sentir dor, buscar distração e a dor volta mais forte depois? Aí no fim do dia a mente grita que a única solução parece ser uma maratona de série. Fazer uma maratona, ver um monte de filme, ficar nas redes sociais, ou então jogando alguma coisa, ou fazendo qualquer coisa para te distrair, para você fugir da realidade. Essa era a minha realidade, lá no início de 2024, até março especificamente. Viver na minha cabeça era insuportável. E eu ficava pensando, eu sou uma bosta, eu não tenho capacidade de fazer as coisas, então vou me anestesiar. É melhor me distrair. Eu não pensava isso que eu estava fazendo, mas eu simplesmente fazia. Eu queria me anestesiar. Eu queria sair daquela realidade. E aí era um monte de séries, maratonas de séries. Eu queria ver todas as atuais. Eu queria ver todos os filmes, eu queria ver um monte de vídeo inútil no YouTube, no Instagram, nesses lugares aí. E eu também começava a estudar um monte de coisa, sem direção nenhuma, como se fosse uma fuga mais inteligente, sabe? Eu comecei a mergulhar em um monte de estudos, indo para tudo quanto é lado. E eu achava que estudar de tudo era estar em movimento, era estar me mexendo, saindo do lugar, mas na verdade estava rodando em círculos, porque eu não estava indo para lugar nenhum. Era só mais uma forma de distração, só mais uma. Por mais que eu achasse que eu estava aprendendo alguma coisa, mas era só mais uma distração. Que me deixava ainda mais perdida, porque eu não sabia para onde ir. Eu estava atirando para tudo quanto é lado. Eu estava estudando de tudo. Ai, vou estudar isso aqui, vou estudar isso aqui. E eu não sabia para onde eu estava indo. E essa percepção de que a distração não estava resolvendo nada, ela foi aparecendo. Eu estava vendo que eu estava perdendo tempo. E eu não podia perder o tempo porque ele era precioso. Eu já não tinha tanto tempo para perder assim. E isso fez com que eu buscasse uma mudança. E hoje eu vou te mostrar como que eu parei de fugir da realidade, de querer fugir da realidade. E eu comecei a fazer downloads de dados dessa realidade. Downloads de coisas valiosas, em vez de ficar fugindo como distração. E esses downloads são para construir uma vida da qual eu não precisasse escapar, que eu não quisesse fugir dela. Eu vou deixar um resumo desse texto aqui lá no Substack, com um link aqui na descrição do vídeo. Eu fiz uma pergunta poderosa para mim mesma. Por que é tão difícil para mim? Por que eu acho tão difícil? Por que parece impossível para mim sair disso? Parar de querer fugir da realidade. E aí eu tive um insight. O meu cérebro estava viciado em dopamina barata, naquela dopamina rápida da distração. Então, por mais que eu estivesse assistindo uma série, que era uma maratona, vendo vários episódios, e aquilo não é aquela dopamina rápida de um vídeo curto, mas era uma distração, era uma dopamina fácil de obter. Não demanda esforço. É só começar e ficar ali fazendo sem o cérebro ter nenhum esforço. É passivo, é estar passivo. E eu precisava retreinar o meu cérebro para ele gostar de dopamina difícil, daquela que dá trabalho, que você tem que se esforçar. É aquela que é gerada através do aprendizado, da ação, da aplicação do aprendizado. Entendeu? E o protocolo para esse retreinamento tem 3 passos. Passo 1, a constatação e o controle. Então, o pilar 3, mente, o software, programação mental. O primeiro passo é admitir a estratégia da fuga e controlar o ambiente que a alimenta. Então, a primeira coisa é entender que eu tô realmente querendo fugir da realidade. Porque, não, é porque eu gosto de ver séries e filmes. Tá, eu sempre gostei. Mas por que eu quero tanto? Eu preciso daquilo. É porque eu quero fugir da realidade. E eu precisava entender isso. Então essa constatação era importantíssima. E o ambiente, como que ele está alimentando isso? Como é que eu
tá tão fácil de eu fazer isso. Essas coisas são muito fáceis de fazer, né? Ver série, filme, tá muito fácil. Ficar na rede social, tá muito fácil. Tá na palma da mão, muitas vezes, né? E aí eu usei 3 ferramentas: constatação da mentalidade, controle de ambiente e afastar causadores de vícios. O que eu comecei a fazer? Eu usei a constatação da mentalidade para admitir realmente a minha mente está programada para fugir da realidade. Então eu constatei a minha mentalidade, a minha programação mental, ela estava me puxando o tempo todo para fugir da realidade. Então eu precisava entender isso, eu precisava perceber isso que estava acontecendo comigo. Não era só um comportamento habitual, era uma fuga da realidade. E depois eu usei o controle de ambiente para tornar essa fuga mais difícil. Então, por exemplo, ficar mais distante dos streamings, deixar o celular em outro cômodo com o Wi-Fi desligado para não receber notificação, para não querer para não estar com ele na mão, para entrar nas redes sociais ou nos joguinhos ou até nos streamings. Então, com isso, também usa outra ferramenta que é afastar os causadores de vícios. Então você pode, por exemplo, tirar os streamings da tela inicial da sua TV, ou então dificultar o acesso a algum ícone no seu celular. Dá para você controlar o seu ambiente, ou deixar o celular longe, ou evitar ficar no ambiente físico, na sala, no quarto, que você vai querer ligar o streaming ou maratonar a série, sei lá. No meu caso, esses eram os problemas, né? E vai tirando os problemas da frente. Vai começando a entender o problema, né, que é uma fuga da realidade, e controlando o ambiente para que você não queira ficar ali dentro dessa fuga, né? Não queira fugir, né? Ou fique difícil fugir. Passo 2. A substituição estratégica. Pilar 2, repertório. Então, os dados, conhecimento para dentro agora, né? Então não adianta só tirar o vício. Você precisa substituir isso por uma coisa melhor, por um hábito melhor. Então o vício comportamental, você não consegue extraí-lo e removê-lo totalmente. Você precisa colocar outro no lugar. E aí coloca uma coisa boa, né? Um hábito bom, um comportamento bom, que te faça ir para frente, não ficar rodando em círculos ou voltar para trás. Então, o que eu fiz? Substituir a fuga da realidade pelo download de dados valiosos, né? Então, o repertório valioso. Usei 2 ferramentas aqui. Aproveitar o tempo a ferramenta se chama aproveitar o tempo de atividades manuais. E a outra é facilitar hábitos bons. Então, eu comecei a usar o tempo que eu gastaria com as fugas da realidade e também os tempos das atividades manuais, tipo lavar louça, escovar os dentes, preparar meu café da manhã, comer. Todos esses tempos que eu vou fazer coisa que eu não estou usando a mente, que eu estou usando as mãos, eu posso aprender, eu posso obter repertório valioso, baixar, fazer download de dados, entre aspas, né? Valiosos que vão servir para o meu crescimento. E aí eu comecei a consumir um repertório muito específico sobre mudança de mentalidade, que aí eu já estava começando a perceber, eu tenho um problema na minha mentalidade e a minha mentalidade está programada para fugir da realidade. Então eu preciso agora que a minha mentalidade não queira ficar fugindo da realidade, que ela queira encarar a realidade. Então eu precisava conhecer como que eu faço para mudar de mentalidade, de programação mental. E eu comecei a buscar repertório sobre isso. E aí a ferramenta de facilitar o hábito bom, aí eu usei os momentos que eu estou com o celular ao meu lado, para que ele, estando ao meu lado, eu deixo fácil eu ligar no YouTube para assistir um podcast, para deixar ouvindo enquanto eu estou fazendo as atividades manuais, por exemplo. E eu deixo tocando esse podcast lá no YouTube sobre o assunto que eu estou querendo aprender, por exemplo, mudança de mentalidade. Enquanto eu preparo o café da manhã, enquanto eu escovo os dentes, qualquer coisa que eu esteja fazendo ou comendo mesmo, eu consigo aprender com aquilo que
eu vou recebendo download de dados valiosos, em vez de estar fugindo da realidade. E aí a gente vai para o passo 3, a captura ativa de conhecimento, que é pilar 4, XP, pontos de experiência, do estilo de vida Solver, do Solver Lifestyle, da Solver Academy. Então, o segredo não é só consumir, é transformar consumo passivo em aprendizado ativo. Então, em vez de eu ficar passivamente vendo, por exemplo, séries e filmes, eu comecei a ativamente assistir podcasts, ver vídeos que estão ensinando coisas que eu preciso aprender para ir para frente, não para rodar em círculos ou ficar parada ou voltar para trás. 3 ferramentas que eu usei aqui: modo de aprendizado ativo, percepção de insights e anotações on demand. Como que eu usei isso aqui? Então eu precisei mudar minha postura. E em vez de eu ficar assistindo passivamente as coisas, só recebendo que modo zumbi lá, assistindo as coisas, eu ativei o modo de aprendizado ativo. Então é como se eu estivesse tentando caçar os diamantes dentro do conteúdo. Então dentro do podcast, olha, eu vou confessar pra você que até dentro de filmes e séries dá pra você caçar diamantes. Dá pra você trazer coisas pra sua vida, pra sua programação mental, pro seu repertório, dentro, se você assistir ativamente as coisas, mas é melhor que você esteja aprendendo algo. Então, estava ouvindo um podcast, geralmente escolhi um podcast do assunto que eu queria aprender, relacionado, por exemplo, à mudança de mentalidade. Pegava algum especialista que estivesse falando sobre isso, como que a pessoa poderia reprogramar a mente, e dentro do podcast eu já começava a ficar atenta. Mesmo que eu estivesse fazendo outra atividade manual, eu estava mentalmente ligada ali ao assunto e caçando os diamantes. Quando vinha um insight, alguma coisa, então quando um insight aparecer, a percepção de insights, aqui é a ferramenta, eu já parava o vídeo, estava no meu celular, pausava o vídeo, ia lá no meu grupo de WhatsApp comigo mesma, que é uma forma fácil de eu anotar as coisas, podia ser num bloco de notas, podia ser em qualquer lugar que fosse fácil. E eu anotava aquele insight, aquela coisa. Geralmente eu compartilhava o vídeo comigo, para eu saber que eu estava vendo aquele vídeo na hora que eu tive aquele insight. E aí eu anotava a frase, às vezes eu ditava para ficar por escrito, eu prefiro por escrito, mas você podia mandar um áudio também. Aí eu digitava a frase daquele insight que eu tive. Isso pode ser num bloco de notas, pode ser onde você quiser. Tem que anotar na hora a ideia, o insight, porque você vai dar play de novo, vai mais outras coisas na frente que você não vai lembrar mais. Eu já tentei, eu falo porque eu já tentei e deixei de anotar no começo e não lembrava depois, não tinha marcado o tempo do vídeo. Às vezes você pode fazer isso também, se você tiver mais tempo, que você vai poder ver o vídeo novamente, se você marcar um minuto que o insight foi dito, depois você entra no vídeo de novo, vai até o minuto, ou vai na transcrição do vídeo e vê o insight. Mas é melhor já anotar, porque aí você também já traduz com as suas palavras, ou então você anota do jeito que a pessoa falou mesmo. E na hora, melhor fazer na hora. E o ato de anotar já é um treino que diz para o cérebro, isso é importante. Guarda isso, que isso é importante. Então o cérebro já começa a se preparar, opa, isso aqui é importante. Já vai começar a fazer cosquinha na programação mental, entendeu? Beleza, então o caminho para parar de fugir da realidade é o seguinte: primeiro, controle o ambiente para dificultar a fuga. Faz isso para você, depois que você percebeu que você tem esse problema de querer fugir da realidade, controla o ambiente para não ficar querendo fugir. Segundo, substitui a fuga por downloads de repertório valioso. Então, começa a buscar repertório valioso em vez de ficar só fugindo da realidade. E terceiro, capture ativamente os insights desse repertório, para que aquilo te dê mais valor, mais crescimento, mais evolução, ao invés de ser só algo passivo também, como se fosse outro conteúdo que você está usando para fugir da realidade.
Então usa aquilo ativamente. E o que aconteceu depois que eu comecei a usar esse protocolo na minha vida, praticar isso diariamente? Que é o que eu faço. Na Solver Academy eu pratico, eu treino todos os dias. Eu comecei a curtir o processo de aprender. Não era pesado, era gostoso, era... Todo dia eu precisava estar aprendendo alguma coisa. Enquanto eu estava fazendo alguma atividade manual, eu estava ali ativamente aprendendo. Eu passei a querer viver na realidade e não ficar fugindo dela. Eu queria viver a realidade, entender, enxergar cada vez mais e melhor a realidade. Eu fiquei mais fértil, mais criativa, mais produtiva também, porque eu comecei a conhecer mais coisas. As coisas começaram a fazer mais sentido. Eu enxerguei mais possibilidades, oportunidades também. E eu aprendi o caminho efetivo, não mais o caminho da fuga, que era o tempo todo, era a única opção. Eu só tinha uma opção de caminho, que era fugir da realidade. E eu aprendi o caminho efetivo, o melhor caminho, que era entender a realidade e não querer mais fugir dela. E aí até criei uma metodologia, né? Então, como resultado disso tudo, criei o movimento Solver, a Solver Academy, criei o meu estilo de vida Solver, solucionador. E a lição de tudo isso, e é uma frase que eu gosto muito de repetir, é que a realidade é feita de terabytes. E a maioria de nós vive com acesso a pouquíssimos kbytes. Então a realidade é feita de muita informação, muitos dados, e a gente tem acesso a só um pouquinho desses dados, é uma pequena fração desses dados. E por isso a vida parece tão limitada, tão cheia de problemas, monstros e limitações, a gente não enxerga oportunidades. Quanto mais repertório você baixa, você faz download, mais a sua percepção da realidade se expande. E aí você tem mais capacidade de conectar ideias, assuntos, porque você está vendo mais coisas, e aí você também consegue criar novas soluções. Isso é um modo solver de ver o mundo, né? De ver a vida, a realidade, modo solucionador. Eu deixei lá no post, lá no texto do Substack, então tá tudo lá, o resumo desse vídeo, e eu listei 5 podcasts e 3 livros que foram cruciais nesse meu processo de download de repertório e mudança de mentalidade. E é o seu guia para começar a substituir essa fuga, essa vontade de querer fugir da realidade para a vontade de querer obter conhecimento valioso. Então, hoje você já consegue começar a praticar isso aí. O link está na descrição. Se você quiser conhecer a academia, a Solver Academy, o lugar para o treino diário de transformar o repertório em ação e resultados, o link também está na descrição, vai estar lá no texto também. Se você quer sair do loop, sabe o loop dos pensamentos negativos, assiste esse vídeo. Olhe para dentro, ativar Solver.